Olha só, quem acompanha futebol sabe bem daquela máxima, né? Que tudo pode mudar em 90 minutos. Agora, e se uma disputa inteira pelo título do Brasileirão virasse de ponta cabeça em um único fim de semana? Pois é, exatamente isso que a gente vai entender agora. Essa é a pergunta que assombra toda a reta final de campeonato. Um resultado que ninguém esperava, um pontinho perdido ali, e de repente, o que parecia certo já não é mais. Vamos direto para a 30ª rodada. Um fim de semana que tinha tudo para ser só mais um, mas que acabou redesenhando completamente o mapa da briga pela taça. E é aqui que o roteiro fica maluco. Pensa bem, o Flamengo, que era o líder, vai jogar fora de casa contra o Fortaleza, que estava lá na vice-lanterna, e perde de 1-0. Do outro lado, o Palmeiras, o rival direto na briga, só empata em casa com o Cruzeiro, um empate sem gols. Em tese, não é lá um grande resultado, certo? Só que nesse contexto maluco, foi o que bastou para virar o jogo completamente. E essa é a grande ironia da história toda. Aquele pontinho que o Palmeiras somou, combinado com os 3 pontos que o Flamengo deixou escapar, causou uma reviravolta que vai muito, mas muito além da tabela de classificação. E para a gente entender o tamanho real do impacto desse fim de semana, a gente precisa olhar para os números, porque é na matemática, nas probabilidades, que a história fica ainda mais impressionante. Antes da bola rolar, a situação era essa aqui. Um empate técnico quase perfeito. Segundo os cálculos de especialistas da UFMG, o Palmeiras tinha uma vantagem mínima de 48,7% de chance contra 48,4% do Flamengo. Estava tudo em aberto, uma briga de igual para igual. E aí vem o pulo do gato. Olha o que acontece depois dos jogos. O Palmeiras salta para 54,2% de chance de título. Enquanto isso, o Flamengo despenca para 41,4%. Ou seja, aquele empate do Palmeiras somado com a derrota do Flamengo abriu uma vantagem estatística, assim, gigantesca. Tá, mas o que significa essa porcentagem na prática? Não é só olhar a tabela, não. Esses modelos de computador rodam milhares de simulações do campeonato, levando em conta a dificuldade dos jogos que faltam, quem joga em casa, quem joga fora, e até a qualidade do ataque e da defesa dos times. É como se fosse uma previsão do potencial de cada um até o fim. Bom, com esse cenário todo redefinido, vamos dar uma olhada mais de perto nesses dois gigantes que estão brigando pela taça. Com o tropeço do rival, o Palmeiras assume a liderança do campeonato, chegando aos 62 pontos. Já para o Flamengo, um padrão bem preocupante começa a aparecer. Essa derrota para o Fortaleza não foi um ponto fora da curva. O time já deixou escapar 10 pontos contra equipes da parte de baixo da tabela, contando empates com Grêmio e Vasco. E agora, essa conta chegou. A frustração é nítida nas palavras do próprio técnico, Felipe Luiz. Ele disse que o time até teve o controle do jogo, mas falhou no essencial, que é colocar a bola para dentro do gol. Ok, e agora olhando para frente, faltam 9 jogos, e daqui em diante, cada um deles é praticamente uma final. Dá uma olhada no calendário dos dois times. A tabela não tá fácil para ninguém. Ambos têm jogos bem complicados pela frente, incluindo clássicos e confrontos diretos com times como Atlético Mineiro e Fluminense. Cada rodada vai ser um teste de nervos, e qualquer vacilo, a partir de agora, pode ser fatal. E segundo os especialistas, existe um número mágico para esse campeonato: 75 pontos. Quem conseguir chegar nessa marca tem uma chance altíssima de levantar a taça. Então, o que o Palmeiras precisa fazer para chegar lá? O time tem 62 pontos, então faltam 13. Isso dá, por exemplo, umas 4 vitórias e um empate nos 9 jogos que ainda restam. O caminho, pelo menos no papel, está traçado. Depois de analisar tudo isso, a gente chega na pergunta de R$1 milhão. Afinal, o que isso tudo significa? Quem vai ser o campeão? Se a gente for frio e olhar só para os números, a conclusão é bem direta. A combinação dos resultados, a tabela de jogos e toda essa análise de probabilidades colocam o Palmeiras, hoje, como o grande favorito para conquistar o título. Mas a gente sabe que futebol não é uma ciência exata, né? Então, a grande questão que fica no ar é: será que os modelos estatísticos vão cravar essa montanha-russa do Brasileirão ainda reserva mais alguma reviravolta daquelas? Uma coisa é certa, a disputa vai ser emocionante até o último minuto.